vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe um vídeo bem diferente, né? Eu vim falar um pouquinho sobre a minha vida profissional, né? Sobre as minhas ocupações, para vocês entenderem um pouquinho e participar também um pouquinho da minha vida e ter um conhecimento, um pouquinho de como foi a minha trajetória, tá bom? Então eu vou contar tudo para vocês aqui nesse vídeo, eu espero que caiba, né? Tem muita coisa, eu vou tentar resumir o máximo possível e tentar falar de uma forma explicada para vocês entenderem, tá bom? É porque muitas pessoas podem pensar assim, nossa, esse pessoal que é crente não faz nada, né? Só quer ser pastor de igreja, só quer fazer vídeo no YouTube e não faz nada da vida, né? Mas, gente, não é bem assim. No meu caso, gente, foi uma trajetória muito grande para mim chegar até aqui. Então, não foi fácil, foi muita luta, muita superação, muito milagre também, muita mão de Deus, eu creio assim, na minha vida, para que eu viesse chegar até aqui, tá bom? Eu não cheguei até o topo onde eu quero chegar, porque a gente deve viver de objetivos, né? Querer sempre estar alcançando algo a mais. Eu não falo em coisas materiais apenas, mas eu digo assim, em conhecimento, em aprendizado. A gente deve sempre estar em constante movimento, né? Nunca parar. Porque o sonho, ele nos move, nos faz sair do ócio, né? Da ociosidade, a gente sair da depressão, a gente se ocupar de coisas, faz muito bem para nossa mente e é algo que eu vou trazer também nas séries que eu tô falando sobre depressão, eu vou chegar nessa parte também, tá bom? Então, como eu contei para vocês no meu testemunho, quem é aqui do canal, conhece meu testemunho, conhece a minha história, sabe que eu passei por muita coisa difícil. Para mim chegar até aqui, gente, a minha história eu não contei toda, porque a minha história é muito grande, sabe? Teve muita coisa que eu passei, que eu não contei, que eu vou colocar no livro. Teve coisas muito pessoais, íntimas. Então, teve muita coisa em que eu não coloquei aqui, abusos, esse tipo de coisa que não dá pra estar colocando em vídeo, porque fica muito grande. Se a gente for especificar toda a nossa vida, uma trajetória de mais de 20 anos em um vídeo só, então eu ia passar muito tempo aqui falando o dia inteiro e vocês não iriam suportar assistir um vídeo com essa quantidade de tempo, se fosse pra me contar toda a minha história, gente, que é uma história de superação, foi uma história triste, mas que Deus veio abençoando. E também através da minha força, né? Porque a gente tem que ter força de vontade para lutar, porque senão a gente fica parado, fica estagnado, a gente morre, fica depressivo. Então a gente tem que estar superando os nossos limites, né? A minha família é muito carente, eu tinha que ultrapassar esse limite. Na minha cidade não tinha psicólogos, eu tinha que lutar sozinha, nem sabia que existia esse tipo de especialista. Então, foram muitas coisas que eu tive que ir além do meu limite. Foram coisas que eu tive que ultrapassar o meu limite humano, tá bom? Através do poder de Deus, primeiramente. Então, como foi? Como eu falei, eu cresci em uma família muito pobre, muito humilde, né? A minha família minha mãe era uma pessoa muito humilde, né? Então, eu comecei a ter uma meta de estudar para poder mudar esse quadro, né? Ser uma pessoa que pudesse ter uma história diferente. Eu comecei a estudar, foi muito difícil. Mas eu consegui e eu fiz meu primeiro vestibular, e pra glória de Deus, gente, eu passei no vestibular. A minha mãe se esforçou muito, conseguiu me colocar para estudar fora, porque na minha cidade não tinha universidade. Eu tive que sair para fora, morar com outras pessoas. Depois eu tive que morar sozinha, me virar, comecei a trabalhar, ganhava R$ 100 por mês, trabalhando em uma escolinha, mas eu quis trabalhar para me ter experiência, então a gente precisa adquirir experiência para que o mercado de trabalho venha nos abraçar, então eu resolvi trabalhar nessa escolinha, ganhando R$ 100 por mês. Depois eu fiz o curso de enfermagem. Quando eu estava com 1 ano de técnico de enfermagem, eu desisti e eu vou contar para vocês por que eu desisti. Então eu passei no vestibular. Fui morar em uma outra cidade. Lá eu tive que estudar muito para me poder ter um conhecimento
e para mim poder também me destacar ali onde eu estava. E eu comecei a estudar, eu comecei a fazer os seminários e eu me destacava na sala de aula porque eu conseguia apresentar os trabalhos, eu conseguia levar o meu grupo a apresentar bem os trabalhos. Eu era aquela pessoa que liderava o grupo, que dividia as tarefas pro grupo, que marcava as reuniões. Então eu sempre tive esse espírito assim de liderança, né? De liderar, de estar à frente, de ajudar minhas amigas que tinham dificuldade de fazer os seminários, e comecei a me destacar ali, comecei a ter boas notas, boas apresentações. Eu não perdi a aula, gente. Eu guardo o sábado, como eu já falei aqui, por mais que eu seja pentecostal, né? Eu guardo o sábado. Eu tenho um sábado como um dia que Deus instituiu pra gente descansar e pra gente adorar Ele nesse dia. Eu não estudava no sábado, mas a aula do sábado eu pagava, gente. Como eu fazia a universidade à noite, então a aula do sábado eu pagava em uma outra turma. Eu nunca fui daquela crente folgada, sabe? Que existem muitos crentes que se aproveitam. Ele não cobre aquela lacuna, tipo, ele não assiste a aula de sábado, ele não vai pagar aquela aula. Ele não trabalha dia de sábado na empresa, ele não vai pagar aquela aula, gente. Eu não sou assim. Eu não trabalho dia de sábado, mas a aula do sábado eu pago. No outro dia da semana. Eu não estudava no sábado, mas as aulas do sábado eu cumpria em uma outra sala. Eu sempre tive esse compromisso de entregar tudo para Deus certinho, porque não adianta a gente guardar o sábado e tá passando a perna nos outros, né? Os outros trabalham mais do que você, isso não é justo. Então eu sempre quis fazer tudo certinho. Eu oferecia o dia de sábado para Deus e estudava em um outro horário, em outra turma, pela manhã. E à tarde eu trabalhava. Então, gente, era muito corrido a minha vida, vocês imaginam aí. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar e eu ainda fazia o técnico de enfermagem, então era muito corrido. E eu comecei a estudar para concursos públicos, gente, eu estudava muito, muito, muito. Estudando, me dedicando, e foi quando Deus abriu as portas para mim e eu comecei a passar em concursos públicos. Quando eu comecei a passar em concurso público, gente, muita gente às vezes me enrolava, né? Porque eu passava por uma cidade, quando eu chegava lá, o prefeito daquela cidade, junto com o secretário, me jogava pro interior longe. Aí não dava para me assumir, porque à noite eu tinha que estar na faculdade em outra cidade. Então, houve concurso público que eu passei, mas que eu tive que desistir por conta disso. Mas eu continuei estudando, gente. E aconteceu que eu passei em 3 concursos públicos na minha cidade. Eu passei para professor no município, passei para serviços gerais no estado e passei para professor no estado. Então, eu teria 3 empregos. Sendo que um deles era 40 horas, né? Então, como eu passei nesses concursos, eu fiquei muito alegre, sabe? Deus foi muito fiel comigo, eu tinha feito propósito com Deus. Bom, gente, aqui é algo bem complicado. Quando eu passei nos concursos públicos, logo me chamaram para mim trabalhar no município. Porém, faltava mais ou menos uns 5 a 6 meses para me finalizar o meu curso de pedagogia. O meu curso de pedagogia era 4 anos e meio. Então ainda faltava mais ou menos, eu já tinha cursado 4 anos e faltava mais ou menos uns 6 meses. E aconteceu que eu passei no concurso público para minha cidade. E no concurso público não tinha no edital falando que para me assumir precisaria eu ter já concluído, não, né? Mas como era uma brecha que tinha ficado em aberto, então começaram a lutar contra mim para tirar esse concurso. Então a secretária-geral da cidade era uma mulher que parece que não gostava muito de crente, gente. Quando ela me viu, ela não gostou de mim. Eu já até falei um pouco sobre minha experiência com essa mulher. Ela não gostou de mim, ela começou a me perseguir. Ela falava, enquanto eu estiver aqui no município, você não assume esse concurso. Esse concurso você não assume. E eu comecei uma luta muito grande, travei uma luta muito grande. Eu coloquei advogado, só que os advogados não faziam nada. E eu recorria para a universidade não sabia o que fazer, porque eu teria que terminar o meu curso em menos tempo para poder assumir o concurso público, e era 40 horas, então você imagina, você perder um concurso público para a vida inteira de 40 horas? Então não dava para mim perder, né? Só se fosse Deus mesmo que determinasse que eu tinha que perder. E eu comecei a lutar. E, gente, como eu fui sempre uma pessoa bem esperta, sabe? Eu sou inteligente, só que eu não acho que eu sou tão inteligente, eu acho que eu sou muito esforçada. Existe aquela pessoa que é altamente inteligente, existe a pessoa esforçada. Eu me encaixo na pessoa muito esforçada.
E essa força de vontade que eu tenho para lutar pelas coisas me torna uma pessoa inteligente. Então eu comecei a pesquisar os meus direitos dentro da faculdade. E eu descobri que havia uma brecha que abria para mim terminar o meu curso, esse resto que faltava. Só que eu teria que ter alguns critérios. Eu tinha que ser uma boa aluna, eu tinha que ter boas notas, as notas sempre acima de 8. E eu tinha que ser uma aluna que era assídua na sala de aula, não podia ter faltas. Olha só, eu guardava o sábado, para você ver como quando a gente é crente, a gente é provado, né? Se eu fosse uma crente folgada, tivesse guardado o sábado e tivesse ficado em casa sem pagar as aulas, porque eu tinha o direito, a lei cobre, se você é evangélico e você guarda o sábado, no dia de sábado você não vai e pronto. E você se vira, né? Mas como eu pagava em outra turma, isso me serviu muito nesse momento. Então eu tinha todos os critérios que encaixava para mim poder fazer o aceleramento de curso, que se chama Exame Extraordinário de Estudo. Então eu comecei a colocar os papéis na Universidade Estadual do Piauí, pedindo o Exame Extraordinário de Estudo. Só que, gente, eles não sabiam que existiam isso, eles não sabiam lidar com esses papéis, estavam muito acima daquele conhecimento que eles tinham lá na universidade onde eu estudava. E eles pediram para me recorrer à reitoria, que seria na capital, e fizesse o pedido lá. E eu fiz isso, eu enviei para a capital os pedidos, e aí mandei pro reitor. E foi algo muito forte, gente, porque quando esses papéis foram pra lá, eu só tinha 30 dias pra me fazer tudo isso, já estava acabando o prazo e eu ia perder o concurso público pra sempre. Como a minha mãe tem um amigo que é juiz, era da igreja, né, e tudo mais, eu fui recorrer a esse juiz pra ver se ele poderia me orientar e me ajudar nessa correria contra o tempo. Gente, só que nem todo mundo vai ser a favor de você no momento que você precisa. Quando o meu advogado me levou na sala do juiz, ele achava que o juiz ia me ajudar, até o próprio advogado achava, né? Quando eu cheguei lá, o juiz falou assim: você não tem direito, pode desistir desse concurso público, você não vai assumir, me dê esse edital. Ele pegou o edital, ele folheou o edital todinho, procurando algo que viesse falar que eu não ia ter direito, e ele não achou no edital inteiro. Gente, ele passou tempos e tempos lendo o edital, tentando achar uma brecha que falasse que eu não tinha direito. Aí o advogado olhou pra ele e falou: tá vendo, doutor? Não tem uma brecha que fala que ela não tem direito. O juiz pegou o edital, colocou em cima da mesa e ficou olhando pra mim e disse: mas você não vai assumir esse concurso. E eu falei: tá repreendido no nome de Jesus, eu vou assumir no nome de Jesus. E eu saí da sala daquele juiz, angustiada, e eu já tinha ouvido o não da secretária-geral, que ela olhou pra mim e disse: enquanto eu estiver no município, você não assume. E eu saí muito triste daquela sala da secretária também, e nesse dia da sala do juiz também. E comecei a recorrer apenas com o meu Deus. Eu falei: Senhor, o Senhor que está na frente. Se esse concurso público for para ser meu, o Senhor vai me ajudar. E eu comecei a lutar. Gente, aí quando faltava um dia para finalizar o prazo para mim assumir o concurso público, olha como Deus age. Muitas vezes a gente quer que Deus faça tudo no nosso tempo. E é tudo no tempo do Senhor. Quando faltava um dia para me perder o concurso público, a reitoria me chamou para Teresina. E eu fui para Teresina, o meu pedido foi aprovado, eu fui uma aluna excelente, tinha boas notas, não tinha falta, era assídua na universidade, tinha todos os critérios, e aí eu fiz o exame extraordinário de estudo. Como eu falo para vocês que eu sou muito esperta, esforçada, eu já tinha feito o meu TCC. Você já pensou se eu ficasse esperando pela universidade me dar aprovação? Eu não tinha me formado porque eu não tinha feito o TCC, só que eu fiz o TCC sozinha, gente. O TCC é aquele trabalho final para as pessoas se formar. Então eu fiz o meu TCC, levei minha monografia, que é o TCC, para a Teresina já pronta, fiz o meu artigo também. Então, gente, eu já tinha preparado minha monografia, que era o TCC, como eu falei pra vocês. Tinha preparado meu artigo, eu tava no pé dos professores para estarem me orientando. Às vezes eu dormia na casa da minha professora. Teve uma vez que eu dormi lá para ela me orientar do TCC. E, gente, eu fiz o meu TCC sozinha. É tanto que hoje eu oriento pessoas quando precisa para fazer TCC, porque eu aprendi a fazer TCC sozinha. E o artigo também científico eu fiz. E foi algo muito interessante, porque eles poderiam exigir que eu fizesse uma prova e eles poderiam exigir que eu fizesse o TCC e o artigo. E, para a glória de Deus, né, e para minha sorte, eles exigiram para me fazer o TCC e o artigo, sendo que eu tinha feito, eu tinha deixado prontinho, deixei tudo prontinho
para na hora que saísse qualquer resultado, se fosse a prova eu faria a prova, se fosse o TCC eu apresentaria o TCC, defenderia e o artigo também. A banca examinadora me convocou, eu fui rapidamente para a cidade onde eu estudava. Eu tinha voltado para minha casa porque eu estava lutando, né? E eles me ligaram, falaram que eu tinha que estar na Universidade Estadual do Piauí. E eu fui para a Universidade Estadual do Piauí, na cidade onde eu cursava. E quando eu cheguei lá, a banca examinadora já estava me esperando, gente. Vocês vão ver aí na foto. Eu apresentei o meu TCC e foi uma benção, gente. Eu não gaguejei, sabe? Eu fui super desinibida, não fiquei com vergonha. E depois ainda orientei os meus colegas a fazer o TCC deles, que eles iriam finalizar lá no final do ano. E foi algo muito lindo, muito forte. Os meus melhores colegas da sala de aula estavam comigo e foi uma bênção de Deus. Logo depois, a banca me chamou, eu apresentei. No outro dia, né, me ligaram para mim rapidamente para Teresina. Faltava um dia para me finalizar meu prazo. Me chamaram para mim para Teresina, para mim me apresentar para a reitoria, para mim me formar sozinha. Vocês imaginam, eu me formei sozinha, gente. Cheguei naquela Universidade Estadual do Piauí, na capital, em Teresina. E quando cheguei lá, estava tudo preparado para mim me formar sozinha. E lá eu assinei os papéis, fiz a apresentação e me formei sozinha. Eu fui a primeira no Piauí a fazer exame extraordinário de estudo. No ano de 2008, gente, eu fui a primeira, para vocês verem. Depois de mim vieram outras pessoas lutando porque começaram a conhecer esse caminho que tinha dentro da lei. E eu voltei e trouxe minha carta de formatura. Eu não tinha recebido ainda o diploma, então eu trouxe essa carta, né? E apresentei na prefeitura da minha cidade. E aí fui convocada e assumi o concurso público, que eu estou nele até hoje, eu trabalho. Gente, foi uma guerra muito grande que Deus, ele me abençoou, meu padrasto me ajudou muito. Ele conversou com o prefeito da minha cidade para segurar, né, porque eu tinha só 24 horas para chegar. E Deus, assim, foi lindo, né? Na reunião que teve na cidade, a secretária bateu na mesa e falou: essa menina não assume esse concurso público. E o prefeito falou: eu seguro até ela chegar. E Deus ali usando, né, o prefeito, usando o meu padrasto que estava lá na reunião, na hora, na banca, todo mundo me julgando, vereadores, os advogados da prefeitura, todo mundo lá, sabe, contra, e Deus ali na mesa, porque Deus era a favor. Então, quando o mundo disser que você não consegue, que não vai dar certo, gente, a última palavra vem do Senhor. O juiz falou que eu não ia conseguir, os advogados falou que eu não ia conseguir, que era causa perdida, todos fecharam a porta para mim. Mas a última palavra veio do Senhor. Até a própria faculdade rejeitou o meu pedido e eu comecei a buscar e a estudar para que eu achasse uma cláusula, né, para que eu achasse um recurso que eu pudesse fazer e terminar o meu curso. E eu consegui terminar o meu curso com dignidade, gente, e assumir o concurso público. Deus foi muito fiel comigo, eu tinha feito propósito com Deus, que se eu passasse, metade do primeiro salário eu daria para a obra de Deus. E eu fiz isso, o primeiro salário eu dei para a obra de Deus, né? Ofertei para a obra de Deus. Foi muito dinheiro naquela época, né? E eu ofertei, paguei o meu propósito com Deus. E ali, gente, eu comecei a trabalhar no município e logo me chamaram para o estado. E eu já estava trabalhando de professora no estado também, porque esse outro do estado que eu passei era seletista. É aquele emprego que você trabalha 2 anos, não é para a vida inteira. E logo depois me chamaram, né, para o estado seletista e eu comecei a trabalhar no estado como seletista e no município efetiva. E logo nesse período eu me casei e logo me chamaram no estado novamente, gente, porque eu estava sendo concurseira, passando em todos os concursos que aparecia. Assim, era a benção de Deus, benção por cima de benção na minha vida. E aí o estado me chamou para mim trabalhar de serviços gerais. Eu queria trabalhar no estado. O estado é muito bom na questão de ter alguns direitos, como plano de saúde, essas coisas. Só que tanta gente se levantou contra mim, que eu estava cansada já do primeiro concurso, que eu desisti e eu assinei a desistência, né? Eles colocaram lá a desculpa que não poderia acumular cargo. Mas é claro que eu ia abandonar o estado seletista e eu ia ficar só com os efetivos, né? Eu ia ficar com os efetivos, porque o professor ele pode ter mais de um emprego. Mas daí, gente, lutaram muito contra mim, foi uma guerra. E eu falei, não, gente, tá bom, eu desisto. E eu desisti desse, eu não tive força para lutar. E fiquei com o município, né, 40 horas. Depois eu passei no outro, pro estado novamente, seletista.
E depois levantaram-se contra mim, essa secretária se levantou contra mim de novo e mudou os meus horários no município e eu não consegui mais assumir o estado, fiquei só com o município mesmo. Então vocês viram aí, foram 3 concursos perdidos, concursos públicos, mas Deus foi na frente, que foi o maior, né? O de 40 horas que eu estou trabalhando hoje, o Senhor estava comigo. Então, por isso que eu tive que abandonar o curso de enfermagem por conta do concurso público, né? Que eu entendi que para mim trabalhar era melhor. Logo eu comecei a fazer especialização na área de psicopedagogia, concluí meu curso de especialização na área de psicopedagogia, sempre buscando aperfeiçoar os meus conhecimentos. E aí foi quando Deus começou a levantar o meu chamado, que eu rejeitei muito o chamado pastoral, mas foram muitas coisas que aconteceram na minha vida, muito testemunho que eu já contei aqui. Foi quando eu comecei a engravidar e perder, engravidar e perder. Foi quando eu entendi, né, que Deus estava me chamando para tomar conta da obra dele e eu estava rejeitando. Foi quando eu falei: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Foi que o Senhor me concedeu o milagre de ser mãe, sendo que a medicina falou que eu não ia ser mãe. E isso eu já conto em outros vídeos. E aí, quando eu fui mãe, minha filha veio com muitos problemas de saúde, eu larguei tudo. Aí foi quando, gente, eu larguei tudo pela obra de Deus. E eu fui fazer a obra de Deus em São Paulo. Né? Fui cuidar de igreja, fiquei desempregada um monte de tempo, Deus fechou as portas para mim lá. Eu conto nos vídeos aí para vocês, Deus fechou todas as portas, eu não conseguia trabalhar. Gente, o pessoal via meu currículo e dizia: nossa, seu currículo é excelente, porque eu tenho muitos cursos, gente. Meu currículo é 2 páginas cheias, porque eu tenho muitos cursos, eu sempre me esforcei muito. É tanto que agora eu tô fazendo 2 especializações. Novamente, tô fazendo, consegui promoção. Eu sou uma pessoa que eu espero sempre as oportunidades. Surgiu uma oportunidade de fazer 2 cursos em um preço de muito em conta, e aí eu tô me esforçando para fazer esse curso e me aperfeiçoar como eu queria. Então, eu tô fazendo psicopedagogia clínica. Eu estou entendendo um pouco dos transtornos psicológicos, transtornos de aprendizagens, dificuldades de aprendizagem, dentro da área mais voltada para a medicina. Por isso que eu resolvi também fazer esses vídeos para ajudar pessoas que têm problema de depressão, porque eu estou conhecendo muitas coisas que as crianças passam, que eu passei, que hoje eu me estudo. É como se eu estivesse fazendo um estudo de mim no passado, sabe? E entendendo as dificuldades de aprendizagem, os pânicos que as crianças passam, a depressão que a criança passa, e muitas vezes os pais não conseguem identificar. Isso para mim é muito importante e é uma realização. Eu estou fazendo 2 cursos e estou fazendo também tutoria à distância. Então é um curso muito interessante que eu também quis fazer e sou uma pessoa muito esforçada, gente. Tenho uma família muito grande, né? Porque eu tenho 4 filhos. Então, trabalho como professora, é muito corrido, sustento a obra do Senhor, porque na minha igreja não tem dizimista, então eu que sustento a obra, que cuido, né? Meu dízimo vai para o sustento da igreja, das coisas da igreja, para pagar água, luz, comprar cadeira, comprar som, microfone, essas coisas. Então, por isso que nos vídeos aqui eu falo: gente, quem quiser semear no meu ministério, né, eu vou colocar aqui tudo na descrição do vídeo. Mas eu quero mostrar para vocês que eu sou uma pessoa esforçada, que eu trabalho o dia inteiro. Eu trabalho o dia inteiro para minha família e eu me dedico à obra do Senhor. Eu tiro tempo para a obra do Senhor, eu tiro tempo para cuidar dos grupos de oração. Todo mundo sabe que eu sou muito presente no grupo Semeadores da Esperança, que eu sou muito presente nos grupos de mantenedores, que é pessoas que gostam de mim, quer me ajudar, quer ofertar na minha vida. E aí tem o grupo que eu cuido também. Eu sou uma pessoa que gosto muito de me esforçar, de fazer a minha parte. E o Senhor tem me abençoado. Eu voltei de São Paulo, retomei o emprego novamente, porque eu tinha tirado uma licença sem vencimento para fazer o tratamento da minha filha. E eu fiquei sem remuneração. Muitas inscritas aqui me ajudaram. Foi mais de 3 anos vivendo na dependência de Deus. Eu sei o que é viver na dependência de Deus. Ao total foram praticamente uns 5 anos vivendo na dependência de Deus. Porque a primeira vez eu fui para São Paulo levando minha filha doente. Comecei a fazer a obra de Deus lá e fazendo o tratamento dela, e aí começou a fazer obra e fazer visitação e cuidar de igreja, e Deus fazendo o nosso chamado e a gente fazendo o ID do Senhor, e o Senhor não abria portas pra gente trabalhar, era só na obra mesmo. Já vivi somente da obra do Senhor. Depois retomei para minha cidade e voltei para São Paulo para fazer a obra do Senhor novamente, continuar o tratamento da minha filha. Fizemos a obra do Senhor, cuidamos de igreja novamente. Fizemos tratamento da Radassa praticamente 3 anos e meio.
E quando foi ano passado, eu tive uma experiência muito forte com Deus, que um dia eu vou contar aqui, e Deus me trouxe novamente para cá, e aí eu retomei o meu emprego novamente, que estava de licença sem vencimento, que é 3 anos. Foi praticamente 3 anos e meio. Antes eu estava de licença médica, 4 meses de licença médica, então fechando aí uns 3 anos, vamos dizer, eu passei em São Paulo fazendo a obra do Senhor, vivendo da dependência de Deus. Totalmente, gente. Então, eu sei o que é viver da dependência de Deus, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é viver de milagres, mas o Senhor nunca deixou faltar nada. E eu quero que vocês entendam a minha história. Essa é a minha história, uma história de luta e de superação. Mas é uma história que Deus sempre esteve no controle da minha vida, tá certo? E eu sou um milagre vivo do poder de Deus em todas as coisas que eu vivo. Agora estou escrevendo o meu livro. Quero que vocês orem, porque eu creio no poder de Deus que eu vou conseguir editar esse livro, né? E o Senhor vai abrir portas onde não tem porta, como Ele sempre tem feito na minha vida. Muitas pessoas podem dizer, mas Célia, você já trabalha, o que você quer com a obra de Deus? Gente, é um chamado que eu não consigo deixar. Eu faço por amor a obra de Deus. Por amor mesmo. Se eu pudesse viver só da obra de Deus, eu viveria. Mas eu não consigo me sustentar apenas da obra do Senhor. Então, porque eu tenho filhos, eu tenho que trazer a provisão para eles, eu tenho que ajudar no sustento deles. Vocês sabem, no Brasil o salário de professor não é essas coisas, mas eu agradeço muito, muito a Deus pelo meu salário todo mês, que eu tenho para dar para os meus filhos. O Senhor sabe que quando Ele me chama, eu largo tudo e vou fazer a obra. Eu tranco tudo aqui, fico sem receber um centavo. Durante esses 3 anos lá em São Paulo, eu não estava recebendo nada pela prefeitura daqui, era licença sem vencimento. Eu nunca me aproveitei de nada, gente. Eu sempre vivi honestamente. E enquanto o Senhor tiver esse chamado para mim, eu vou ficar na obra do Senhor. E eu faço a obra do Senhor por prazer. Então vocês veem como minha vida é tão ocupada. Eu cuido da obra do Senhor, da igreja, dou os cultos, faço visitação, aconselho os membros, faço o projeto Apacentar, porque todo mundo da igreja é desempregado, então eu ajudo todo mundo fazendo o projeto Apacentar para ajudar os jovens que estão desempregados. Cuido das crianças da igreja, cuido dos semeadores da esperança, que é o grupão de oração. Gente, eu tirei o link da internet porque teve invasão nesse grupo de pornografia, então não dá para colocar o link aqui do grupo de oração. Eu cuido do grupo da igreja, que agora os cultos estão sendo online por causa da pandemia. Eu abri o link aqui, pois vocês acreditam que alguém invadiu o grupo, lançou um vírus, estragou com o grupo, travou meu celular, foi terrível. Eu tive que desmanchar o grupo e fazer novamente. Vocês imaginam, o Brasil ele já tá com a pandemia nesse nível. E as pessoas ainda brincam com a obra de Deus? Sabe, colocaram um monte de palavrão, chamando o diabo no grupo. Colocaram um vírus que travou o meu celular, travou o celular das pessoas que estavam. Então, vocês percebem como muitos brincam com a obra do Senhor. Vocês entendem? Eu bloqueei essa pessoa e fiz novamente outro grupo para ficar sendo o grupo da igreja. Então, eu cuido do grupo da igreja, cuido também do grupo de mantenedores, do grupo do projeto Apacentar. Mantenho as campanhas de oração no grupo Semeadores da Esperança. Mantenho as listas de atividade no grupo, que são a lista de pregadores e cantores e pessoas que vão contar testemunho. Então, faço 2 faculdades de especialização. Cuido dos meus filhos, tenho que ajudar eles em tudo, nas tarefas, em tudo em casa. Sou dona de casa, tenho meu esposo. Tenho que trabalhar e agora as aulas estão sendo online. Eu vou colocar o link aqui, gente, para vocês. Para quem tiver interesse de ver o meu trabalho como professora, agora eu estou trabalhando online. Vocês vão comprovar que eu sou professora realmente, que eu dou aula todos os dias de manhã e de tarde. Eu passo dias gravando, planejando aula. Eu creio que a gente vai normalizar sim essas aulas, mas no momento as aulas estão sendo online, são aulas remotas e as minhas aulas estão sendo online. Então, é tudo isso só pra mim. Eu faço muita coisa. Então, eu preciso sim das orações de vocês para Deus me dar sempre estabilidade e força para estar ajudando, além dos aconselhamentos que eu dou para as pessoas que precisam de mim. Toda hora aparece uma pessoa depressiva, uma pessoa que está com problema no casamento, uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que está querendo se suicidar, que está com problema familiar, e eu tenho que estar lá orando, uma pessoa que está passando mal, uma pessoa que está oprimida, uma pessoa que está endemoniada, eu tenho que sair de casa, vou lá orar. E eu faço por prazer, eu largo tudo e faço a obra do Senhor, e o Senhor sabe disso.
Se tiver uma pessoa precisando de mim, gente, eu largo tudo e vou fazer a obra do Senhor. Eu procuro também sempre estar instruindo meus filhos no caminho do Senhor, acompanhando eles, colocando para ensaiar, colocando para pregar, para participar dos cultos online. Quem tá na igreja online, que entrou, sabe que meus filhos dirigem culto, que meus filhos cantam, que eles trazem mensagem oficial, eles fazem tudo, porque eu boto para trabalhar mesmo pro reino do Senhor. E eu também sou a mãe chata, eu fico em cima vendo as atividades, se eles estão assistindo às aulas da escola, porque é tudo online agora. Se eles estão assistindo, se eles estão respondendo, se eles estão participando, se eles estão enviando os trabalhos. E é isso, gente. A minha vida é uma vida muito cheia, então orem por mim, tá bom? Quem quiser nos ajudar ministerialmente, vou colocar tudo na descrição do vídeo. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês sejam edificados. Abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.